Olá a todos, sejam bem-vindos aqui no canal onde repartimos o pão vivo que dá a vida, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, João 6,33. Em João 6, também 35, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Deus abençoe, meus amados, a sua vida, com sua graça, ele alcance com grande salvação. Hoje vamos ver juntos aqui um assunto de grande interesse para Deus, e principalmente para nós. E o tema é reconciliação. O que nós sabemos sobre reconciliação? Você sabia que o Altíssimo, grande e poderoso Deus se reconciliou conosco? É isso mesmo, fez as pazes com a humanidade. Ele tomou a iniciativa de reconciliar consigo o mundo e ofereceu o perdão dos pecados de todos através de Jesus Cristo, seu Filho. Deus atribuiu a responsabilidade, a culpa por todas as ofensas dos homens, fez o seu Filho morrer em nosso lugar. E Jesus pagou a preço de sangue a nossa dívida. Deus entregou o inocente para declarar paz aos culpados, fazendo com que sua graça maravilhosa, ou seja, um favor imerecido que alcançamos sem fazer absolutamente nada para merecer. E o que ainda está disponível a todas as pessoas, todos quantos aceitarem um Filho de Deus em suas vidas, porque ele simplesmente nos amou. E esse dom de Deus não é apenas a sua oferta, não somente isso, mas se nós recebemos o perdão de Deus, e isso nos demanda a perdoar, quer dizer, somos capacitados a perdoar. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu, não é mesmo? Ou seja, nós recebemos o perdão, e esse perdão vem junto com uma capacitação para perdoar. Meus amados, faço um apelo aqui. Se sujeite ao amor e perdão de Deus, manifesto em Jesus Cristo. É uma herança de Deus para você, ainda nesta vida, em você viver os seus dias nessa terra, em abundância de tudo que diz respeito à vida. Não perca mais tempo, dê uma oportunidade a si mesmo, pois Ele conhece o seu coração mais do que qualquer pessoa. Ele sabe os seus pensamentos e quer lhe ajudar na caminhada, mas está em suas mãos o poder da decisão. Deus é um ser gentil, amado, ele não arroma a porta de ninguém. Ele quer que todos abram a porta do seu coração, da sua vida, e quer que você entregue a ele todas as suas causas, suas preocupações, seus planos e muito mais. Só basta uma atitude, um passo em conhecer o seu reino, aceitar a sua oferta, que é o seu Filho Jesus. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Vamos fazer uma leitura na segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, capítulo de número 5, onde nós vamos perceber aqui, no versículo de número 17, vamos na leitura, onde diz assim, tome a sua Bíblia comigo, se você não tem a Bíblia aí, onde diz assim, versículo de número, deixa eu ver aqui, 18, isso, 18, né? 5, 18, aqui. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado e fez por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que lindo isso, meus amados. Podemos também ver na primeira carta de Colossenses. Vamos para Colossenses agora, do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Jesus, habitasse. Diz assim, 20.
e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. 21. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Olha que lindo isso, né? 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Meus amados, veja que lindo que Deus faz, não é mesmo? Então, observe e reflita nesses versículos aqui, que é muita revelação de Deus para toda a humanidade. Dessa forma, Deus espera que os que foram reconciliados pela fé em Jesus Cristo vivam perdoando, assim como são perdoados por Ele, mediante ao arrependimento. Mais do que isso, né? Deus espera que sejamos imitadores dele como filhos amados, tomando a iniciativa da reconciliação com o nosso próximo, com a nossa esposa, com o seu marido, com seus filhos, com todas as pessoas. E certo de que se ofendemos alguém, devemos procurar nos reconciliar com o ofendido, como se tivéssemos ofendido a Cristo. E se fomos ofendidos, devemos nos reconciliar com o ofensor, como Cristo fez para conosco, pois Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Veja comigo lá na primeira carta de João, capítulo de número 4, onde diz assim, versículo de número 20, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. E diz assim, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como poderá amar Deus a quem não viu? Olha que coisa séria isso, como é que pode isso, né? Fica aqui uma reflexão a todos nós. Agora vamos entrar no estudo de hoje, amém? Tome a sua Bíblia junto comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 21, onde Jesus fala assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, qualquer que matar será réu de juízo. 22, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar com o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que ele chamar de louco será réu no fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e representa a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil ou centavo. Ainda nessa fase do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus começou a mostrar os dois aspectos da lei. O primeiro se limita à letra, ou de que forma ela foi transmitida e observada pelo povo de Deus, lá no passado, até que seu Filho amado, Jesus, fosse enviado para derramar a sua luz e abrir o entendimento dos escolhidos para o espírito da lei. Jesus não estava fazendo alterações na lei de Moisés, pois havia afirmado antes que não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Lá em Levítico 19, também fez questão de trazer o versículo de número 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Que linda é essa passagem também. E temos muitas mais outras passagens, versículos bíblicos que falam sobre isso também. Lá em Efésios, capítulo de número 4. Lá em Efésios, capítulo de número 4, nós vamos encontrar também uma outra referência bíblica que o Senhor fala no versículo de número 26. Efésios 4, versículo de número 26. Aqui, deixa eu abrir aqui. 4, versículo de número 26. Irai-vos e não pequeis, porque não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Meus amados, veja aqui
que a importância disso, não deixar para amanhã para se consertar as coisas da sua vida com relação a relacionamentos, ou tentar pelo menos com as atitudes se esforçar em favor de reconciliação, em favor de apaziguar, de resolver a situação, não deixar para o dia de amanhã. No versículo de número 21 e 22 aqui, Jesus tratou no sentido do mandamento que está lá em Êxodo 23, onde diz no 10 mandamentos, o sexto, né, que o nosso Deus fala, não matarás. Ele fala sobre isso. E nós conhecemos os 10 mandamentos, não é verdade? Então nós temos esse entendimento de que muitas vezes as pessoas são muito, vamos dizer assim, muito religiosas, como eram os fariseus e escribas. E também na lei do Antigo Testamento há descrições de como devia se proceder judicialmente diante dos atos de homicídio. Estamos falando nesse versículo 21 e 22 de uma questão de extrema importância para o ser humano e também para todas as nações, inclusive em sociedades ateias. É uma questão de preservação da vida. Com certeza não há nada mais abominável para o ser humano do que o ato de tirar a vida do próximo. Ali nós vemos falar sobre homicídio. No sistema judiciário, as condenações e as penas máximas estão sempre associadas com atos de homicídio. Lembram de Abel e Caim? A Bíblia trata o homicídio como o primeiro pecado do homem fora do Éden. Essa história está lá em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 8. Para os fariseus aqui, o homicídio não era mais importante da questão, ainda que o homicídio seja um ato vil perante todos. Nesse texto podemos observar qual era a preocupação central dos mestres da lei dos tempos de Cristo. No versículo 21 fala, não matarás, e quem matasse estaria sujeito ao julgamento. E o que se destaca disso? Que se eu não mato, não estou sujeito a julgamento. Assim, nessa dimensão, era o pensamento de um fariseu. E assim mesmo acontece com o ser humano nos dias de hoje. O importante é não matar. Então, se não mato, sou inocente. É assim que quase todos pensam, e é por isso que o Senhor Jesus apresenta a acusação contra esses mestres. E o erro deles não estava em considerar esse mandamento. O problema era a forma com que eles tinham reduzido esse mandamento. E além disso, o ensinamento dos escribas e fariseus sobre as consequências do homicídio eram dirigidas somente à punição judicial humana. Em virtude disso, as pessoas acabaram tendo medo e temor por serem condenadas pelos juízes daquela época. Ao invés de terem temor daquele que é juiz dos juízes, eles tinham temor dos homens, das leis, dos líderes e menos de Deus. Eles tinham uma preocupação com homicídio literal, vamos dizer assim, de não cometer um erro, matar o próximo. Eles tinham esse zelo no coração dele. Então um senso de justiça própria deles tinha se tornado muito fácil de atingir. A mesma forma hoje, se perguntarmos a uma pessoa do mundo se ela merece ir para o céu, e ela responde, claro que sim, eu não mato ninguém, não roubo, não cometo adultério. E é assim que aqueles mestres estavam ensinando o povo. Mas Jesus disse, eu porém vos digo, no versículo de número 22, vamos ler aqui o 22, diz assim, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu no sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo no inferno. Aqui o Senhor Jesus não trata apenas de homicídio literal, mas também da ira sem motivo contra o próximo. Seja ela qual for, nada justifica, mas é claro, seja ela manifesta ou não de uma maneira visível. Segundo Jesus, o sentimento de odiar, nutrir ressentimentos, sentimentos malignos contra uma pessoa é equivalente a cometer um ato de homicídio. Também o insulto, a raiva, chamar o próximo de idiota, estúpido, esses palavrões doente, imbecil, qualquer outra expressão que demonstre desprezo ao próximo e alguma manifestação de zombaria, rebaixando e ridicularizando alguém, é considerado por Deus como cometer um ato de homicídio e que nos torna igualmente culpados.
Então nada está oculto, escondido diante daquele que sonda até o mais profundo dos nossos corações. E esses atos contra o próximo são atos contrários aos que foram descritos aqui nas bem-aventuranças. Já os fariseus e escribas preocupavam com os aspectos exteriores do homem, mas o Senhor apontou para o coração do ser humano, ou seja, aquilo que está guardado no seu mais íntimo coração. No capítulo de número 15 do Evangelho de Mateus, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, versículo de número 19, porque o coração do homem procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha que coisa séria isso daqui. Então nós temos, meus queridos, que observar a palavra de Deus, né? Então aqui nós podemos ver no Evangelho de Mateus que o Senhor espera que possamos nos reconciliar. Aqui está falando do coração do homem procede. Então tá em nós esse perdão que o Senhor nos perdoou. E Ele espera e conta conosco que possamos perdoar o nosso próximo. Então, meus amados, que possamos sempre estar ligados com a palavra de Deus. Destaca-se aqui no versículo de 23, versículo 23 também fala, aqui, e do 26, a necessidade da reconciliação rápida. Vejamos a grande gravidade com que o Senhor trata a questão da ira. Uma vez que Ele nem aceita a nossa adoração, se antes nós temos consertado o nosso desentendimento com o nosso irmão. Mesmo que tenhamos esquecido, a tal ponto de somente lembrarmos novamente do acontecido, quando chegamos no altar, Deus não esquece, Ele não esquece. Se ali te lembrares, diz o Senhor, eis que uma exortação, autoavaliação da nossa parte, para cultuarmos a Deus. Nós temos que observar, fazer essa autoavaliação de nossos atos na hora de cultuar a Deus. Precisamos sondar em nossos corações se não há resquícios de ira ou alguma cicatriz na vida de outra pessoa. E se assim for, precisamos correr até essa pessoa, resolver a questão e pedir perdão, para reconhecer o nosso pecado, para depois disso voltarmos, para não ficando no caminho nada impedindo entre nós e o nosso Deus. A nossa adoração tem que chegar diante de Deus, não pode ficar nada diante de nós e o nosso Deus. Voltamos até Deus para apresentar a nossa oferta diante do seu altar. E para terminar, vos deixo algumas instruções do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo de número 12. Eu quero que você leia em casa o capítulo de número 12, o versículo de número 9 ao 21. Faça essa leitura, meus amados, e eu creio que o Senhor vai falar contigo poderosamente. Meus amados, nós vamos ficando por aqui, até o próximo estudo, e eu quero que você fortaleça esse canal, compartilhando, deixando o seu like, coloque o seu ok ali, o seu joinha. Meus amados, comente aqui nos comentários, deixe seu comentário, e eu quero que Deus abençoe a sua vida com todas as bênçãos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.